pouquinho mais sobre a importância do sono nas nossas vidas, né? Pronto, agora os dois estão conectados. Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai falar sobre o sono e, para quem não me conhece, eu sou Marjorie Serra e eu tenho trabalhado no sentido de ajudar as pessoas a superar, a vencer a jornada da depressão e da ansiedade sem o uso de medicamentos. Eu vou pedir só mais um minutinho para ver como é que tá aqui o nosso áudio, como é que tá a visibilidade. Eu tô tanto no YouTube ao vivo, quanto tô no Insta. Não me peçam para enviar link do YouTube, porque eu não sei fazer isso. Eu saberia se fosse antes, mas agora é uma ferramenta nova que eu tô usando e eu ainda tô aprendendo. Mas como é que tá o áudio, como é que tá a visibilidade da câmera. Também tô com um anel de luz aqui que eu também tô aprendendo a usar agora. Então tá tudo assim, né? Muitas informações novas aqui pra mim hoje. Áudio ok, né, Antonina? Que bom, beleza. E estão me vendo direitinho também, né? Tá certo. Que bom, obrigada, Antonilda. Então, pessoal, a gente dá muita pouca importância pro sono nas nossas vidas. Só que 1/3 das nossas vidas a gente passa dormindo. É muito tempo. Só não é mensurado nesse formato quando a gente tem algum distúrbio do sono, né? Uma insônia ou algum outro distúrbio. Ou muito sono ou pouco sono, né? E as pessoas que têm pouco sono, a gente chama de insônia, elas passam por um processo de insônia. E as pessoas que têm muito sono, existem dois fatores para isso acontecer. Ou ela dorme mal à noite e passa o dia sonolenta, ou ela tem um diagnóstico chamado narcolepsia, que é quando ela está conversando com alguém e por alguns segundos a consciência dela apaga e ela adormece no meio de uma conversa. Então, só que nesse caso, realmente, assim, é necessário a pessoa ir num psiquiatra e entender o que está acontecendo, que distúrbio é esse, que merece mais atenção. No caso de um sono irregular, a gente precisa tomar determinados cuidados para que isso não venha a causar um prejuízo na vida da pessoa. Porque existem vários sintomas que atrapalham a vida útil da pessoa. Irritação, inquietação, falta de concentração e inúmeros outros distúrbios, né? Eu não sei se eu olho para o Instagram ou se eu olho para o YouTube. Aí, quando eu olho para o Instagram, o YouTube fica... Ai, peraí, gente, deixa eu colocar só um livro aqui embaixo do meu YouTube aqui para ver se melhora. Pronto, acho que agora melhora. Não ficou 100, mas eu tô aprendendo, né? Vai dando certo. Tudo pra gente poder levar um pouco do conhecimento que a gente tem para as pessoas, né? A gente se esforça para isso. Então, pessoal, é isso. Vou pegar aqui o meu script para me ajudar durante essa live. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem perguntas durante esse nosso processo, essa nossa conversa, mas eu não vou ficar olhando direto aqui para os comentários, porque senão eu perco a minha linha de raciocínio e para mim fica mais difícil dar continuidade assim à live e falar os pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, tá? Então eu vou ficar realmente focada aqui na linha do meu raciocínio e eu vou parar em alguns momentos para abrir para uma conversa, tá certo? Então, muitas pessoas realmente acham a questão do sono uma questão muito secundária nas suas vidas. Tanto é que muitas pessoas se auto-intitulam de noturnas. Elas são da noite.
Só que mesmo que você se considere uma pessoa da noite, ainda assim, quando você para perceber os prejuízos que você está tendo no seu dia a dia, você vai perceber que aquelas horas de sono que você perde à noite fazem diferença na tua vida. Por isso que é muito importante a gente ter uma hora de sono, uma quantidade ideal de horas de sono, para que a gente consiga descansar, restaurar o nosso metabolismo. E esse descanso, ele não é só físico, ele também é mental, ele também é emocional. Então é muito importante a gente falar sobre o sono, a gente dar importância ao sono nas nossas vidas, a gente considerar esse um assunto que merece atenção, que não é qualquer coisa, né? E a nossa sociedade gera um estilo de vida para todos nós muito desgastante, muito fora de um ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite, diferente do nosso próprio ritmo biológico. E a gente acaba tendo que se adaptar a esse ciclo da sociedade, do dia e de noite que ela cria, de trabalho, às vezes a gente chega em casa, não é mais só o trabalho, mas tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família, tem que resolver as coisas do lar, da casa. Então a gente acaba que tem terceiro turno, quarto turno, e tem gente que vara aí a madrugada. E eu vou trazer para vocês tanto um pouco da perspectiva da medicina ocidental, que é a medicina nossa aqui do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, medicina ocidental. E vou trazer uma visão também da medicina indiana, que é a Ayurveda. Eu vou tentar abraçar as duas de uma forma que a gente vai entender que as duas têm importância nas nossas vidas e que a gente precisa dar essa atenção mesmo para as duas de uma forma que elas se complementam e não se excluem. Então, as causas eu vou focar aqui com vocês hoje a questão da insônia. Eu não vou tratar da narcolepsia, vou deixar para um profissional especializado, e já que ela não tem uma relação tão direta com ansiedade e depressão, que é o grande tema da nossa live, Então, eu vou tratar um pouco mais dos distúrbios do sono relacionados à própria insônia. E existem 3 tipos de insônia, e eu vou trazer isso dentro da perspectiva da medicina ayurvédica, da indiana. Existe a causa devido a preocupações, então quando a gente é muito preocupado e a gente só consegue dormir depois que está tudo muito bem organizado, tudo bem elaborado, tudo muito... Ou então devido à pandemia, que a gente não consegue deixar de se preocupar com o que a gente ama, deixar de se preocupar se usou o álcool, se não usou, se entrou com a roupa assim, se entrou com a roupa desse jeito, como é que a gente se está de máscara, como é que está a máscara, se a máscara está protegendo. Então, esse tipo de insônia, ela é causada por preocupação. Geralmente, as pessoas que têm esse tipo de insônia, a gente chama a insônia tipo Pitta, que é causada por uma preocupação que é a energia do fogo, o elemento fogo em predominância em relação aos outros elementos, Então, é o tipo Pitta, é o tipo de preocupação causada por uma preocupação em excesso, excessiva. Tem também a insônia do tipo Vata, que a gente chama, que é aquela causada por ansiedade. Então a gente nem acordou e a gente já está pensando, a gente nem dormiu na verdade, e a gente está pensando em todas as coisas que a gente tem para fazer amanhã. Então a gente já está preocupado com o dia seguinte. Então amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu não fiz aquilo outro ontem, então eu tenho que fazer amanhã, vixe Maria, é muita coisa. E a mente fica aqui naquela aceleração assim, e ela não para. Então essa é a mente ansiosa, é a mente do tipo Vata, onde o predomínio do elemento é o ar. Tem muito ar na cabeça da pessoa e ela não consegue parar para aquietar, acalmar e adormecer. Então, a do tipo fogo, a pessoa ela não dorme
ela só vai parar para dormir lá para as 2 horas da manhã, porque ela tá preocupada. E ela só vai conseguir deitar e descansar quando o cansaço bater, que vai ser insuportável, ou quando ela resolver tudo que ela tem para resolver. Isso é do tipo da preocupação, quando a pessoa é preocupada. Quando a pessoa é muito ansiosa, às vezes ela até dorme, mas quando dá 2, 3 horas da manhã, ela acorda com a mente super cheia de pensamentos, aceleradíssima, e ela não consegue mais deitar. Ela só vai conseguir dormir de novo lá para as 6 horas da manhã, que é quando ou ela é chamada para trabalhar e tem que sair da cama e vai daquele jeito, ou quando ela cai e só consegue acordar lá para meio-dia, 11 horas, 12 horas, 1 hora da tarde, né? Então, esses 2 tipos que eu falei agora é a do tipo de preocupar, causada por preocupação, e a causada por ansiedade. E tem um outro tipo que é causada por alguma insegurança emocional. Então, por exemplo, será que fulano gosta de mim? Eu fiz isso para ela e ela nem gosta, ela nem olhou, ela nem... Então gera aquela insegurançazinha lá no coração e a pessoa fica inquieta por dentro. Essa é a do tipo Kapha, que é onde predomina o elemento terra, a questão do apego. E esse apego em excesso gera essa instabilidade emocional, essa insegurança emocional. E por que a gente está falando sobre isso? Porque é muito importante você identificar qual é a causa da tua insônia. Não adianta de nada você ir num psiquiatra, ele te prescrever um medicamento, ou ele te dá todas as orientações da higiene do sono, e você não entender qual é o motivo da tua insônia. Dentro da medicina indiana, a gente trabalha com o fator causativo como foco de ação. Então, se eu não entender o que você, como meu paciente, está tendo, eu jamais vou conseguir te dar a orientação adequada para que você elimine o sintoma da insônia, ou o sintoma ou o fator causativo da tua insônia. Então, eu não vou conseguir eliminar a tua insônia. E aí, então é isso, né? Eu nunca fui uma pessoa, eu sou do tipo Kapha, então eu sou do tipo terra e água. As insônias que eu tive, eu já tive vários tipos de insônia, mas eu nunca fui uma pessoa adepta à insônia, sempre dormi muito bem. Agora, em alguns momentos pontuais na minha vida, eu tive insônia, né? Na minha depressão, eu tive insônia. A minha insônia na depressão foi mais do tipo Vata, né? Onde eu dormi, acordei no meio da noite, não consegui mais dormir e as minhas mãozinhas ficavam geladas. Porque essa é uma das características da insônia Vata, né? As extremidades geladas do nosso corpo, a mente inquieta, né? A temperatura fria, o corpo mais sequinho, né? Então essas são as características de insônia Vata. E eu estava muito ansiosa na época, eu tinha muita ansiedade, né? A depressão me causou esse sintoma da ansiedade, então a minha insônia foi devido a isso. E eu, anos depois, agora na pandemia, eu nunca mais tinha tido problema com sono. E tive também durante a pandemia do ano passado, no primeiro lockdown, ali foi uma insônia tipo preocupação, que eu não conseguia dormir. Eu deitava e não dormia. Eu apagava todas as luzes, fazia todo o processo, mas eu não conseguia dormir, porque eu estava preocupada. Como é que ia ser a questão financeira, como é que ia ser a questão de tudo, das pessoas, as pessoas que eu amo, de mim mesma, será que eu ia pegar, será que eu ia morrer, como é que estava tudo, né? Toda essa insegurança que a pandemia está gerando em todos nós. Então eu sentia isso também. Então nesse momento a minha insônia foi devido à preocupação e foi do tipo Pitta, onde o fogo ele predomina, os demais elementos. E fora essas insônias, eu tinha, quando eu era muito nova, muito criança, eu tinha umas fobias. Eu tinha a fobia do escuro.
Eu morria de medo do escuro. Quando eu era muito criancinha, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha muito medo do escuro. Então, o que eu fazia nesse momento era... também não conseguia dormir. Eu tinha que ter alguém do meu lado para eu conseguir dormir. E nessa época eu demorava para dormir, porque eu tinha medo do escuro. E essa insônia de fobias, ela gera ansiedade. O medo vai gerando ansiedade. E a ansiedade não deixa a gente acalmar os nossos pensamentos. A mente fica agitada, muito vento, muito movimento na cabeça. Então eu também não conseguia dormir por conta disso. Então cada fase na minha vida, na infância, né, na fase adulta, eu tive os meus problemas de sono. Mas existe também, pessoal, não só esses... às vezes a gente simplesmente a gente não consegue dormir porque a luz também está apagada. E isso dificulta o nosso processo de entrar em contato com a produção do hormônio que gera a condição do sono. Às vezes, medidas simples que a gente pode tomar, que a gente vai aproximando a gente desse estado sonolento, né? Então, existem esses fatores causativos, mas às vezes existem medidas muito simples que a gente pode tomar para a higiene do nosso sono. Que nem a higiene da nossa boca, a gente vai, escova os dentes e a gente faz a higiene bucal. Passa o fio dental, vai 6 vezes, uma vez a cada 6 meses ou a cada ano no dentista para fazer profilaxia. Então a gente faz a nossa saúde, a higiene bucal. Então a gente também precisa da nossa higiene do sono, né? Então é isso. Quando eu cheguei na minha segunda crise de insônia, que eu tive a fobia, que era o medo do escuro quando era criança, na minha segunda insônia, devido à ansiedade, eu só conhecia a meditação. Eu não conhecia nenhuma dessas medidas que eu tenho aqui. E eu lembro que no dia eu sentei para meditar, isso me ajudou a me acalmar, e aí eu consegui deitar e minutos depois eu peguei no sono. Então, a prática da meditação nessa segunda fobia para mim, nessa segunda crise, né, de insônia, que foi devido à ansiedade, ela me ajudou muito. E nessa terceira crise que eu tive, que foi no ano passado, eu também não tinha as ferramentas corretas para tratar essa insônia. E eu lembro que na época eu já estava fazendo o curso de Ayurveda, formação, e eu entrei em contato com alguns professores, porque alunos meus também estavam sentindo isso. E eu queria ajudar essas pessoas através também da Ayurveda, não só com a prática do yoga. E eu acho que a insônia pitta foi a mais difícil assim, de eu controlar. Mas sempre eu fazia uma prática de yoga antes de dormir que induzia ao sono. Ou fazia um exercício de respiração, ou colocava uma música relaxante, né? E isso vinha trazendo um estado de sonolência para mim. Até certa vez eu lembro que eu sentia os meus olhos muito para fora, assim, eu era tão preocupada que os meus olhos eles queriam ir lá para fora, ficava com os olhos assim esbugalhados. Aí o que eu fazia? Na época eu não tinha esses pezinhos de olhos, aí eu coloquei arroz numa meinha que eu tinha, coloquei em cima dos meus olhos e aí às vezes dava certo, às vezes não, aí eu tinha que ir para a prática do yoga, né? Eu tinha que criar ferramentas para eu entrar no sono, né? Pegar no sono. Então, por que o sono é importante? Como eu já falei aqui, ele ajuda tanto no nosso descanso físico, quanto no descanso mental, quanto no descanso emocional. É como se na hora do sono a gente eliminasse toxinas que durante o dia a gente não consegue liberar porque não tem a pausa. Então o sono ajuda a gente a liberar toxinas não só do corpo físico, como eu falei agora há pouco, mas também do cérebro. O cérebro da gente também gera lixo. E a gente precisa de um momento para eliminar esse lixo do nosso cérebro. E também do nosso campo emocional.
é um momento que a gente neutraliza certas emoções, que a gente resolve internamente certas questões emocionais. Então o sono é muito importante por isso, né? E além disso, ele ajuda na reconstrução do nosso metabolismo. Então, se você, por exemplo, come perto da hora de dormir, o teu corpo vai entender que aquela hora ali é para digerir a comida e não para você eliminar aquilo que não te serve. Então, ele vai trabalhar pela digestão e não para o teu repouso, para o teu descanso, para a renovação celular. Por isso que o sono rejuvenesce, por isso que o sono emagrece, entre aspas, né, galera? Ninguém vai sair daqui dizendo que vai dormir 20 horas por dia para emagrecer, não é isso. Mas ele ajuda a metabolizar, a criar novos tecidos, a tirar aqueles tecidos que estão velhos, que não servem mais. Isso tudo acontece na hora do nosso sono. É o sono que traz um estado de homeostase no nosso corpo. De homeostase significa equilíbrio metabólico. Então é o sono que traz esse equilíbrio metabólico para o nosso corpo. E mais ainda, é importante a gente falar sobre o sono quando a gente tem insônia. Então, às vezes a gente tem insônia e a gente não quer nem falar sobre o sono. Mas falar sobre o sono ajuda a gente a entender o que a gente está sentindo. O que está acontecendo na gente. Por que a gente está dando tão pouca importância? Por que o nosso corpo e a nossa mente estão dando tão pouca importância para algo tão valioso nas nossas vidas? Então, o sono tem inúmeros benefícios nas nossas vidas, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Vocês podem fazer perguntas agora, tá? A gente vai começar a migrar aqui para outros temas. Polly, seja bem-vinda. Professor Daniel, seja bem-vindo. Val M. Gondim também. Felipe Santos, sejam todos bem-vindos. Alfa Médica, as meninas da Alfa Médica que eu amo de paixão. Mário Pinheiro, que maravilha. Sejam todos bem-vindos, pessoal, à nossa live. Viu? E fiquem à vontade. Agora, nesse momento, é a hora de perguntar. Tá? Vou dar uns segundinhos, porque o Insta ele sempre dá esse tagzinho. Ah, tá aqui o Anderson, meu chefe aqui, mandando eu fixar o tema da live. Vou botar aqui, tema da live. Sono. Publicar. Aí eu vou aqui. Ixi, Maria Henrique, quer ver? Errei. Oh, meu Deus do céu. Um ansiolítico para dormir. Uso ansiolítico para dormir, mas acordo de madrugada. Tá, já eu falo sobre isso, tá, Antonino? Ai, gente, eu sou horrível com tecnologia. Ainda bem que tem um Anderson aqui me dando esse apoio. Que eu sou zero esquerda. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Aperta aqui. Ixi, Maria, eu não sei fazer mais não isso. Como é, Anderson? É aqui. Pronto. Beleza. Deu certo, galera. Desculpa, gente. Desculpa parar a live assim. Viu? Então, a Antonilda disse assim: uso ansiolítico para dormir, mas acordo na madrugada. Existem vários motivos pelo qual a gente não deve usar medicamento para dormir. O primeiro deles é que os medicamentos, eles viciam. Geralmente, a grande maioria dos medicamentos que a gente usa para dormir, eles são viciantes, né? Fora que eles geram também um metabolismo dentro do nosso corpo que existe, que gera a produção de resíduos dentro do corpo, de toxinas. Então, em que momento você vai eliminar essas toxinas se no momento que você está dormindo, você está gerando essas toxinas? E aí, beleza, mesmo usando o ansiolítico, aí acorda durante a noite. Então, é perigoso a gente usar medicação para dormir, né? É perigoso. A gente só realmente deve usar um medicamento para dormir quando a gente tentou todas as opções, entendeu a causa e não está sendo possível. Aí a gente usa um ansiolítico, usa um medicamento para dormir.
Aí a Fabíola disse: acordo 2 vezes na noite para ir ao banheiro. Ah, só um minutinho, Fabíola. Aí, Antonildo, é bom você ver a causa da tua insônia. O que está te causando essa insônia? É instabilidade emocional, é insegurança emocional, é preocupação ou é ansiedade? Dependendo de um dos 3 fatores, a gente vai usar certas ferramentas para ajudar você a dormir. Entende? Aí a Fabíola diz assim: acordo 2 vezes na noite para ir ao banheiro, meu sono fica quebrado e acordo cansada. O ideal é que a gente não consuma água pelo menos até 4, no máximo 3 horas antes de dormir. O ideal. E aí depende também da quantidade de água. A medicina ayurvédica vai dizer que a gente deve beber água quando a gente sente sede. A gente não deve passar o dia bebendo água sem sentir sede. Para eles é fora de sentido isso, não tem fundamento. Você deve beber água quando a boca estiver ressecada, né? Quando a sua garganta estiver ressecada, aí você bebe água. Mas não é aquela ressecada que já está... Eu não sou exemplo para isso. O Rafa vive dizendo: tua boca está ressecada. Não é quando a boca está saindo a pelinha. É quando você sente que você engole a saliva e já está faltando aquela água, né? E você vai e bebe água. Então, cuidado com a quantidade de água que você está bebendo ao longo do dia. E a água não está presente só na água, propriamente dita, mas também nos alimentos que a gente consome. E observa também até que horas você está bebendo água, porque isso vai ter reflexo total no seu sono, tá bem? Aí a Polly pergunta: existe um tempo de sono mínimo para ser restaurador? Isso eu vou falar mais na higiene do sono, Polly, mas existe sim. A gente precisa aprender a respeitar o nosso ciclo circadiano, que é aquele ciclo do dia e da noite. Então, quando o dia amanhece, a gente está na hora da gente acordar. Só que o que a Ayurveda vai dizer? Isso, eu vou dar 2 paralelos aqui. A medicina ocidental, ela abre um viés para a gente dormir de 10 às 6. Ou seja, pelo menos 8 horas por dia. E é isso que muitas pessoas tentam cumprir, mas é difícil. Aí a medicina ayurvédica, ela vai dizer que a gente deve dormir 2 horas depois que o sol se põe e acordar 2 horas antes do sol nascer. Ou seja, o nosso sono deve ser de 8 da noite às 4 da manhã. Então existe sim uma quantidade de hora ideal, que são 8 horas. E ainda que você seja uma pessoa noturna, eu não estou dizendo que você Polly, eu digo de forma geral, ainda que a pessoa seja noturna, ainda que a pessoa se diga que só gosta de trabalhar à noite, ela precisa experimentar 8 horas de sono para ela entender o que é restaurador, como é útil uma noite de sono na vida dela. E se ela se mantém assim durante muito tempo, mais na frente ela vai sofrer as consequências disso com um sintoma ou outro, né? Porque a insônia também pode mais na frente gerar ansiedade ou depressão. Tanto a insônia pode ser um fator causativo para ansiedade e depressão, quanto pode ser um sintoma da ansiedade e da depressão. Então é uma mão de 2 vias, ansiedade, depressão e a insônia do outro lado, né? Polly, como saber se sou uma pessoa mais vata, pita ou kapha? Ouvi que você falou um pouco sobre isso relacionado ao sono, mas entrei atrasado. Minha linda, eu vou pedir para você voltar, ela vai ficar gravada, aí você volta e assiste de novo, porque eu me demorei muito nesse tema e tem outras coisas que eu preciso falar hoje, tá certo? Mas aí, quando terminar aqui, você volta lá no comecinho da live e você dá uma assistida, tá certo? Pra gente não atrasar aqui. Aí a Antonina vai dizer que são os 3 fatores. Acontece também. Acontece. E aí eu vou já falar um pouquinho mais sobre a higiene do sono. Vou dar várias ferramentas aqui para vocês aplicarem aí no dia de vocês, tá certo? Pra gente trabalhar esse insônia. Sou diurna e noturna. É o que eu falei. Mesmo que a gente se chame de noturna, não dá, né? Mas na frente o nosso corpo vai reclamar, ele vai falar, ele vai dizer chega, né? Então é isso.
Tá bom, Polizinha. Peraí, Maria. Peraí. Ai, meu Deus. Eu e as tecnologias. Pronto. Então, vamos continuar aqui com nossa live, certo? Então, como eu estava dizendo antes, a medicação, ela nunca cura a causa da tua insônia. Assim como na depressão e na ansiedade, uma medicação, ela nunca vai curar a causa. Ela sempre vai tratar o sintoma. Só que, tratando o sintoma, ela vai gerar efeitos colaterais no teu corpo, a curto, a médio e a longo prazo. Além disso, a medicação para insônia, geralmente ela traz um efeito viciante. Então tem que ter também o desmame. Uma hora você vai ter que parar para fazer a higiene correta do teu sono, para ajustar isso na tua vida, para que você não se torne eternamente dependente do uso de medicamentos, se já é o caso, né? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender para fazer isso é fazer o nosso corpo compreender, não é a nossa mente, tá? Como eu falei na live passada sobre alimentação, eu foquei muito que o nosso corpo é o nosso mestre, não é a nossa mente. Então a gente precisa fazer o nosso corpo entender, não a nossa mente, que existe um ciclo chamado de ciclo circadiano, que é o que amanhece e é o que anoitece. Então, quando o sol vem, como é que ele vem? Ele é quente. Falando aqui na terra de Fortaleza, né? Da luz. Ele é quente. Então, quando o sol vem, ele é quente, né? E é esse calor que dá pra gente viver a vida. É esse calor que gera a vida. As plantas, elas precisam do sol. A gente precisa do sol devido à nossa vitamina D. Então a gente precisa do sol para se movimentar, para viver, para gerar calor, né? Metabolismo. E a noite vem com a lua. E a lua, ela é o quê? A lua, ela é fria e ela traz o orvalho. Então ela traz a untuosidade, a hidratação, né? Então, de dia, a gente pode ir para a batalha, para o calor da vida. Mas quando chega a noite, o nosso corpo precisa entender que ele precisa estar mais frio e mais untuoso para conseguir adormecer bem. Existem ferramentas para a gente trazer para a gente, para fazer com que o nosso corpo entenda esse ciclo circadiano, né? Então, gente, só que olha só, quando a gente fala de fazer o nosso corpo entender o ciclo circadiano, a gente está falando de construir um estilo de vida. A gente não está falando de passar 6 meses tomando uma pílula para conseguir chegar naquele nível e pronto, agora resolvi o meu problema. Não. A gente está falando de construir um estilo de vida que é baseado em hábitos. Só que hábitos a gente não constrói da noite para o dia. A gente às vezes leva semanas, leva meses, construindo um hábito dentro de uma rotina para que a gente alcance um estilo de vida que faça a gente dormir bem, que dê essa condição de um sono restaurador, saudável e que elimine as toxinas do nosso corpo durante a noite. Então, o que a gente precisa aprender é que o sono saudável está dentro de um estilo de vida saudável. É nesse sentido. Então, por exemplo, as pessoas que fazem academia perto da hora de dormir ou atividade física perto da hora de dormir, elas não vão conseguir ter um sono tão de qualidade como se elas fizessem exercício de manhã. Por quê? Porque o corpo delas vai estar quente perto da hora de dormir. E estando quente perto da hora de dormir, o corpo não vai entender que é hora da lua. Então a gente precisa diminuir a temperatura do corpo para entender que ali é hora de dormir. Se a pessoa come muito, um prato de macarronada, vai no rodízio perto da hora de dormir, chega para dormir, ela não vai conseguir dormir.
porque ela está ocupada em acender o fogo digestivo, o calor da digestão, para poder digerir os alimentos. Então não vai acontecer a contento o sono dela. Ela pode até dormir, mas ela vai dormir só para digerir o que tem que ser digerido e não para restaurar. E no dia seguinte ela pode até acordar cansada. Isso já aconteceu várias vezes comigo e hoje em dia eu pelejo para não fazer mais isso. Hoje em dia eu tento comer no máximo até 6 horas da tarde. Às vezes não dá, eu vou até 7. Mas quando a gente come perto da hora de dormir, quando a gente come perto das 9 e já vai dormir às 10, o corpo vai acordar cansado, ele vai acordar querendo ficar na cama, ele não vai acordar com disposição. E a Antonilda ainda complementou, Se eu saio à noite, fico muito agitada e não durmo. Você está saindo da sua casa, você está saindo do ambiente que é cafa, que é terra, é a tua terra. E você está indo para fora, recebendo informações de todos os tipos. E aí quando você volta, sua mente volta agitada. Isso é natural. Você não consegue dormir como você conseguiria se você já estivesse em casa. É diferente. E aí às vezes as pessoas até dormem, mas muitas vezes elas acordam cansadas e elas não sabem por quê. Então todas essas medidas que a gente está colocando aqui, de não comer perto da hora de dormir, de não fazer exercício perto da hora de dormir. Tudo isso que a gente está colocando aqui é para vocês entenderem que vocês podem até dormir, mas talvez seja um ponto de percepção do porquê vocês acordam cansados, que é diferente, Então é isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora de higiene do sono. Existem inúmeras medidas que a gente pode tomar para adormecer bem, para acordar bem, com disposição. Então, como eu falei, é importante que o nosso corpo entenda que ele precisa estar numa temperatura mais baixa, mais amena e com um corpo mais untuoso. O corpo precisa estar suficientemente frio e suficientemente untuoso. Se ele estiver frio demais, além da conta, ele também não vai dormir bem, E se ele estiver untuoso demais, ele também não vai dormir bem. Então, existem essas duas condições que a gente precisa atender. Então, se você, por exemplo, e aí talvez até responda o que Polly queria perguntar. Vamos lá colocar as causas e as condições aqui, Vamos supor que você tem uma insônia do tipo Pitta, que é onde o fogo predomina, que é uma insônia causada por excesso de preocupação, que você deita e não consegue dormir. Se você tem uma insônia tipo Pitta, o teu corpo está quente. E o que você precisa? Esfriar o seu corpo. Se você tem um corpo Pitta, não vai ser um banho morno que vai te ajudar a dormir. Para a medicina ocidental isso não importa muito, eles orientam o banho morno porque funciona em alguns casos, mas a gente está trazendo aqui o motivo. Pessoas que têm uma insônia tipo Pitta, com o elemento fogo predominando, elas não vão conseguir dormir depois de um banho morno, não vão. Elas podem até conseguir dormir, mas elas podem acordar cansadas. Então o que a gente precisa fazer? Tratar de esfriar o corpo antes dela dormir. É nesse sentido que a gente trabalha. Então, coloca o ventilador, mas não coloca para o teu rosto. Coloca para o corpo. O rosto não pode receber esse vento, Não pode receber vento o rosto. Então, esse ventinho do ventilador tem que ir para o corpo, não para o rosto, se você usa ventilador. E usa numa temperatura, numa velocidade que não fica aquele vendaval. Seja inteligente no sentido de que você está fazendo isso, está usando o ventilador para esfriar o corpo. E não para gerar uma ventania no seu quarto. Tem que ter isso em mente. Tomar um banhozinho frio ajuda, não estou falando gelado, estou falando frio, para amenizar a temperatura do corpo, pode ajudar também, Nada nesse sentido.
tá? Se a tua insônia é do tipo Vata, as pessoas do tipo Vata, elas têm a extremidade do corpo fria. Se ela é causada por ansiedade, a tua insônia, ela é do tipo Vata. Então, tuas mãozinhas vão ficar mais frias, teus pezinhos vão ficar mais frios. E o que a gente pode fazer? E também tem a característica de ser seco, de não ser untuoso. Então, para tornar untuoso, a gente passa um olhinho, né, nos pés, um olhinho nas mãos. Então, é nesse sentido. Fazer uma oleação nos pés, passar entre os dedinhos dos pés o óleo, sabe? E se o pé insiste em ficar frio, gelado, coloca uma meinha. Coloca uma meia. Que você vai começar a trazer o teu corpo para a temperatura ideal. Lembra que não é nem frio demais e também não pode estar quente. Tem que ser frio, mas nem frio demais. Né? Então aí você vai estar o quê? Tornando o corpo da pessoa quentinho, mais quente, por conta da meia. Se for óleo de gergelim, melhor ainda, porque ele tem a potência quente. E você ainda está untuando o corpo da pessoa, principalmente as extremidades, né? Então tem essas medidas que a gente usa para aliviar a insônia, tá? A insônia do tipo Pitta e do tipo Vata. E o ideal é que a gente segure nossa terra na noite. A gente precisa de terra na hora do sono. Tanto é que o sono ideal, ele começa no horário que é Kapha, no horário que é terra, que é de 6 às 10. Então a gente precisa segurar a nossa terra, tá? Nada de estimulante perto da hora de dormir, pelo amor de Deus, né, galera? Toma café à tarde, não toma café à noite. Isso aí já é mais do que falado. Eu não devia nem estar falando isso, né? Mas eu sei uma coisa, é a nossa mente saber e outra coisa é o nosso corpo entender. Açúcar, cafeína e demais estimulantes, né? O chamate, demais estimulantes. Não dá. Impossível você dormir com estimulante, tendo comido um estimulante à noite. Eu já vou para vocês, tá certo? Eu sei que vocês estão perguntando as coisas aqui, mas já segura aí, tá? Deixa eu continuar o meu raciocínio, porque senão eu me perco toda aqui. Mas eu vou responder cada um de vocês. Então, nada de estimulante, nada de comer perto da hora de dormir, nada de fazer musculação, academia, nada, exercício, nem que seja... Yoga rola se for aquele yoga do sono, né? Então só nesse sentido, beleza? Outra coisa, luminosidade, reduzir as luzes à noite, o número de luzes acesas em casa, que antigamente, né, quando a gente ia dormir no interior, a gente ligava, não tinha luz elétrica na época, isso há muitos anos atrás, né, mas não tinha no interior. E aí a gente ia dormir cedo, 8 horas da noite a gente já estava na cama, porque não tinha luz elétrica. Dava 7 horas a gente já estava dando aquele primeiro bocejo assim, porque já estava, o dia mostrava, a natureza mostrava pra gente que estava na hora. Mas hoje, devido aos estímulos artificiais, a gente não consegue mais perceber. Então reduzir o número de luzes acesas à noite dentro de casa. E tem pessoas que vão dizer assim, deixa o celular de lado pelo menos 1 hora antes de dormir. Deixa a TV de lado pelo menos 1 hora antes de dormir. Deixa esse espaço de tempo para o teu corpo entender que está entrando no horário que é escuro. Não é mais dia, não é mais claro, é noite. Né? É nesse sentido. Então, diminuir o número de luzes acesas em casa à noite. Tem até uma psiquiatra, que é a Maria Fernanda, e ela tem canal no YouTube, que ela até orienta, né? Se você tem dimmer em casa, que é aquele regulador da luminosidade,
Usa o dimmer, vai colocando a luz mais escura à noite. E vai ter gente que vai dizer que só consegue dormir com a televisão acesa. Deixa a televisão na sala. Usa a televisão na sala, não dentro do quarto. Quando estiver bocejando, vai para a cama dormir. Desliga a televisão e vai para a cama dormir. Né? Mas não deixa a televisão dentro do quarto. Não faz isso. Inclusive, tem gente que vai dizer que mesmo assim não consegue dormir. Que ainda assim tenta e não consegue dormir. Aí volta para a tua causa da tua insônia. E se a insônia for do tipo ansiedade, ela dá até uma técnicazinha, essa doutora, que ela usa uma da psicologia cognitivo-comportamental, que a pessoa ela tem várias coisas para fazer amanhã, aí ela vai e anota. Isso se for do tipo de insônia com ansiedade. Ela anota tudo que ela tem que fazer no dia seguinte. Tudo no caderninho dela. Aí quando ela terminou, ela fecha o caderninho e vai lá pro momento de sono dela. Né? Então, são muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando. E como eu falei, um sono de qualidade vem de um estilo de vida saudável. Você está usando essas ferramentas como, vamos dizer assim, elas são ferramentas paliativas. Mas se você quer incorporar isso na sua vida mesmo, acorde cedo e faça atividade física cedo. O mais cedo possível. E faz atividade física pela manhã. O seu dia vai ser outro. Ele vai render muito, muito, muito mais. Né? Então acorde cedo, faça atividade física, vai trabalhar. Né? Aí à noite você vai tomando essas ferramentas que eu te dei agora. Faz oleação, se as mãos e os pés estiverem ressecados, principalmente os pés, né? Se estiverem ressecados, que é pá da bianga que chama. Se o pé estiver ressecado, faz oleação nos pés. Né? Enfim. Falei da oleação, falei do estilo de vida e estabeleça também um horário para você dormir. Não fica, eu tento estabelecer para mim que eu vou dormir às 9h30. Às vezes eu passo, vou até 10, mas para mim o meu limite é 9h30. Aí às vezes eu vou passando, mas eu já fico pensando, meu limite era 9h30, eu vou logo dormir. Então se o limite de vocês, eu vou colocar assim, né? Para mim funciona. Se o limite de vocês é dormir, eu vou dormir no máximo 11 horas. Então coloca para vocês que vocês têm que dormir 10h30 e não 11 horas. Coloca que tem que dormir antes. Porque 11 horas vocês vão... meu limite era 10h30, eu ainda tô aqui, vou logo. Eu tenho esse compromisso comigo, eu vou fazer isso. Eu vou logo dormir. Então coloca um limite para você dormir, mas um limite que seja antes do teu verdadeiro limite. O meu eu coloco para mim 9 horas, para 10 horas não ter conversa, tá deitada. No mínimo deitada. Show, galera. E eu vou falar assim mais 2 últimos fatores. Menina do céu, como o tempo passa rápido. Aí olha só. Por que uma alimentação saudável é essencial para uma noite de qualidade? E aí juntando já com a live que eu dei na semana passada. Aliás, na quarta-feira, semana passada. Na quarta-feira. Primeiro, uma alimentação saudável, ela gera a produção de serotonina, que é produzida no intestino. Principalmente quando a gente come triptofano na nossa dieta, que ele é precursor da serotonina. Tem na banana. Esses dias eu estava lendo, não sei se era no grão de bico ou era na aveia. Vocês dão uma pesquisada aí no Google, vocês encontram. Então, triptofano que gera serotonina, que vai gerar melatonina, que é o hormônio do sono. E aí o hormônio do sono, gente, se vocês forem ver a quantidade de benefícios que o hormônio do sono traz, vocês ficam assim, eu preciso da melatonina. Eu preciso produzir, não é tomar, não é consumir o suplemento da serotonina, ou da melatonina, mas eu preciso produzir. Vocês vão ver como é importante esse hormônio.
Em outro momento, talvez mais que eu tenha mais tempo, eu falo mais sobre isso com vocês. E aí, dentro da prática do yoga, como é que o yoga, eu sou professora de yoga, então mais que minha obrigação de trazer um pouco de exercício de respiração para vocês fazerem antes de dormir. Se a tua insônia é do tipo que te preocupa, você pode fazer a Sitali Pranayama. Você faz um canudinho com a tua língua, assim, ó, e suga o ar por esse canudinho. Segura o ar e solta pelo nariz. Você vai gerar uma sensação de frescor interno. E repete. Faz isso por pelo menos 5 minutinhos, 3 a 5 minutinhos antes de dormir. Ai, já me deu foi sono aqui. De novo, ó. Inspira, porque aqui tá meio quente. Então, inspira. Puxa pelo canudinho, segura. E solta pelo nariz. Isso já vai gerando uma sensação de frescor no nosso corpo. Já falei isso quando ela vem do tipo... olha só, a Antonilda disse que a aveia tem o triptofano. Então, isso quando é do tipo Pitta, porque gera o frescor no corpo e alivia o calor, a temperatura do corpo, para o corpo entrar no estado de sonolência. E aí a gente tem também um outro exercício de respiração, esse é um pouco mais avançado, mas é para respiração do tipo Vata, na insônia do tipo Vata, que é aquela que é gerada pelo excesso de pensamentos. Então você vai fazer com os digitais, são os pranayamas digitais que a gente chama, né? Você vai usar aqui o anelar e o dedo polegar, nessa pinçazinha aqui, ó, o polegar e o anelar. Vocês veem que eu não tenho unha, né, assim grande, para fazer o pranayama. Então a gente faz essa pinçazinha aqui, ó, nos dois narizes. Aí a gente inspira pelas duas, segura a esquerda e solta só pela direita. Inspira pelas duas, segura a direita e solta só pela esquerda. De novo pelas duas e solta só pela direita. Inspira e encerra na inspiração. Nesse tipo de exercício, você vai fazer quando ela for Vata, porque vai dar uma acalmada nos teus pensamentos. Chega, o meu olho baixou mais lentinho, que ela acalma mesmo os nossos pensamentos, tá? Então, são esses dois tipos de exercícios. Tem outros exercícios também que a gente pode fazer, mas eu não posso me estender mais do que eu já me estendi aqui, porque eu também quero olhar aqui as colocações de vocês, tá certo? Então, além disso, fazer um relaxamento antes de dormir também ajuda, né? Fazer um exercício de relaxamento. Colocar nesse lockdown eu também tive um princípio de insônia. Aí o que foi que eu fiz? Coloquei uma musiquinha relaxante, ambiente. Tem no YouTube um arruma, gente, frequência para o sono, não sei o que do sono. E aí eu colocava a musiquinha. Nossa, eu dormia, gente, que eu nem percebia quando. Porque o sono bom é assim, a gente dorme nem percebe a hora que pegou no sono, né? Então, um relaxamento também é maravilhoso. Um outro exercício também que vocês podem fazer, Yoga Nidra ou Nidra, que é o yoga do sono. Procura na internet, tem um monte de exemplo aí de Yoga Nidra, tá? É um exercício de 4 fases, é um relaxamento de quatro etapas. E aí ele vai passando etapa por etapa, orientando a pessoa que está praticando e vocês vão acompanhando. Quando a gente vê, a gente já está lá no 5º sono. É ótimo também esse exercício, né? Yoga Nidra. E tem também se você gosta, né, de mantras, você também pode fechar os olhos, inspira e exala mentalmente. Inspira e exala mentalmente. Isso mental, tá? Esse Om, tô fazendo com a minha boca só para dizer que eu tô fazendo o mantra Om. Mas vocês vão fazer isso na mente de vocês. Inspira. E aí em silêncio. O Om é o som da criação. É universal. Em tudo está presente o mantra Om.
Então ele também tem essa possibilidade de nos embalar, tá? Já que ele está presente em tudo na nossa mãe, na terra, e a terra nos embala, ele também vai embalar a gente nesse momento, tá? Gente, falei tudo que era possível dentro da perspectiva tanto da medicina ocidental, tanto da Ayurveda, para vocês com relação à higiene do sono, para melhorar o sono de vocês. A gente falou dos fatores causativos, a gente falou de um monte de coisa hoje, assim, foi muito produtiva essa live. E aí, eu tenho uma aluna, vou só dar esse exemplo, eu tenho uma aluna que ela é pita, uma pita vata. Gente, e essa aluna, ela no lockdown passado, ela também teve um distúrbio do sono, ela teve insônia, muita insônia. Mas ela já tinha e se agravou. E aí eu tentava de tudo e nada. E era do tipo pita dela, né? Na época eu não tinha esse conhecimento, essa clareza, mas era do tipo pita dela. E ela era muito preocupada. Muito, porque ela tem um esposo que tem comorbidade e o risco dela pegar e passar para ele era lá em cima. E ela pegou, né? Então, assim, ela tinha muita preocupação. E ela foi descobrir, olha que coisa interessante, a gente escavando, procurando, tentando encontrar, a gente foi descobrir que o motivo da insônia dela vinha muitas vezes da falta de fé. Olha como é interessante, como o nosso aspecto espiritual, ele não deixa de estar conectado com o nosso aspecto físico. Porque por ela não acreditar e ter a fé de que as coisas iam dar certo, ela se preocupava. E a preocupação, o nome já diz, né? A gente se ocupar antes da hora, com a nossa cabeça. Porque o corpo não está ocupado, é a cabeça que fica ocupada. Então ela tinha essa preocupação por não ter fé, por não confiar que as coisas iam dar certo, que tudo tinha sua forma, né, de caminhar, de fluir na vida e que Deus estava orientando tudo. Então, assim, às vezes, pessoal, quando a gente começa a se escavar, a procurar dentro de nós o motivo de certas coisas, a gente encontra coisas que a gente nem imaginava e que vão resolver o nosso problema não só para o sono de hoje, mas para o sono da vida inteira, né? Então, vamos observar melhor essa questão do sono nas nossas vidas, vamos observar melhor os nossos comportamentos perante a vida, como a gente se relaciona com a gente mesmo, com os nossos corpos, com a nossa mente. E a ideia dessas lives é fazer com que a compreensão de vocês sobre a ansiedade e a depressão seja tal que vocês possam reverter o quadro de vocês sem precisar de medicamentos. E o autoconhecimento, nesse sentido, ele é assim um ponto que é o que vai brilhar o caminho de vocês, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que vocês comentaram. Bala, meu Deus, gente, vou ver se eu consigo responder tudo. Se eu saio à noite, fico muito agitada, eu falei, gosto de yoga pela manhã, o melhor horário para fazer atividade física é pela manhã. Seja yoga, seja o que for, o melhor horário é de manhã bem cedo. É uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer no dia, é a prática do yoga, né? É a prática do exercício físico. Eu falo yoga porque é a minha, né? Mas do exercício físico, tá? Faço musculação às 16, já respondi, sinto mais calor na cabeça. Aí a gente precisa trabalhar o frescorzinho, né? Tem que ver como é que a gente trata isso, Antonida. Tem que melhorar esse calor na cabeça. Conversar com o professor Francisco, né? A gente tem que melhorar isso. Segurar a terra, como assim? Segurar a terra na hora que eu lembro dessa hora. Na hora que eu falei sobre a gente manter o nosso kapha. A nossa ansiedade, ela diminui a nossa terra, porque é mais ar, mais éter e menos estabilidade, menos firmeza. Então a gente precisa garantir a firmeza do nosso corpo, na nossa alimentação, comer menos alimentos que gerem a ansiedade
e comer mais alimentos que gerem mais estabilidade, a terra, né? Alimentos doces, doces não só no sentido do sabor, mas no sentido da composição mesmo, né? De ser um carboidrato, um arroz, uma aveia, um alimento forte, um grão de bico, feijão, um arroz se for vermelho, melhor ainda, né? Então a gente trazer a terra nesse sentido, né? Trazer menos pimenta. A Antonida não pode comer pimenta de jeito nenhum com esse calor aí na cabeça, né? Não era bom comer pimenta assim, não era. E ver a questão do gengibre também, Antonida, porque eu já li que o gengibre pode aquecer a cabeça e esfriar o corpo. Então tem que ver isso também, né? Que você está comendo muito arroz com gengibre e cominho, tem que ver isso. Analisar, né? O professor Francisco é excelente para isso. Mas segurar a terra, que eu digo, chegou a noite, perceber que é hora da terra. Não é hora do ar, não é hora de se movimentar. Não é hora do fogo, não é hora de aquecer o corpo e a cabeça. É hora de deitar. A terra, ela é fria e é untuosa. Então é hora de você ser untuosa e é hora de você ser fria, tá? A Antonida disse que na aveia tem, eu acho que era o triptofano que a gente já tinha falado aqui, né? Mário Rio, Mário, perdi tua risada, Mário, não sei. Ah, tá. E quando for as duas situações... Eu acho que eu li na hora que eu li isso aí, eu estava na parte das respirações. Você faz as duas, tenta se regular com as duas respirações, tá? Faz os dois, faz relaxamento, faz esse tipo de exercício que vai te ajudar. Não se desespere, viu? Exercite, faça, não se desespere. Antonilda, vou tentar. Antonilda, posso tentar o desmame? Não, eu não recomendo desmame sozinha, nunca. Nem automedicação e nem desmame sozinha, nunca. Porque eu não sei os efeitos que isso pode dar, e pode dar um efeito rebote. De você voltar a tomar medicação e voltar com tudo. Entendeu? Gente, medicação é uma coisa muito séria, tá bom? Muito bom o esclarecimento sobre o sono. Que bom, Mário. Fico feliz, viu, de poder ajudar. Amélia, minha linda, você tem que pegar seu tapete comigo, Amélia. Gratidão pelos esclarecimentos. Show. E a Manuela Furtado, eita, eu também não perdi, Manu. Esse eita, eu não sei de onde foi, meu Deus. Tá aí, Antonildo, eu já respondi. Diz, mas posso fazer só? Não indico, tá? Então, pessoal, nossa live foi isso. Eu coloquei nos stories, só pra gente fechar aqui a nossa live. Cadê o meu outro papel? Meu Deus, é tanto papel. A gente passa 2 dias estudando, só lendo. Aí quando vai... Cadê, meu Deus? Não sei, gente. Perdi o meu papel aqui, que eu queria trazer uns índices pra vocês. Que inclusive eu coloquei esses índices no meu story. Nos meus stories. Mas era falando sobre a quantidade de pessoas que... Oh, meu Deus. Achei. Pronto. Ele diz assim, ó. De 45.161 brasileiros pesquisados, 40,4% se sentiram frequentemente tristes ou deprimidos. 52,6% se sentiram frequentemente ansiosos ou nervosos. Gente, isso é muita coisa, pelo amor de Deus. A gente precisa se acalmar. A gente precisa de um outro estilo de vida, gente. Meus amores, a gente precisa buscar estar bem, tá? A gente não precisa se desesperar, não. A gente precisa estar bem, viu? Ó, 43,5% relataram início de problema do sono, que tem total relação, ou que pode ter total relação com ansiedade e depressão. Vamos resolver essa questão do sono, vamos ver de onde ela está vindo. 48% agravaram o problema pré-existente, como é o caso dessa aluna que eu comentei aqui com vocês. Então é isso, tá? Vamos procurar se informar mais, vamos procurar nos conectar a pessoas que trazem positividade nas nossas vidas, vamos procurar informações que fazem a gente crescer em saúde, saúde no sentido de bem-estar. E é isso, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Acho que eu já passei aqui do meu tempo.
Pois um beijo para vocês e qualquer coisa eu tô à disposição, tá certo? Beijos.